Olá, gente linda! Para quem não me conhece, eu sou a Cibele Melo do Artes da Belinha e hoje eu tô aqui a convite da Marpax como parceira para mostrar um projeto lindo para vocês e super vendável. Tô aqui para mostrar o passo a passo da montagem de um caderno devocional, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, porque a gente vai usar luva protetora. Para quem não conhece meu trabalho, a gente trabalha muito com aplicações de EVA nos cadernos fofos. Esse aqui é um caderno do nosso curso Minhas Orações, é um aplique de EVA. E aí, para deixar esse aplique protegidinho aqui, a gente precisa fazer essa plastificação cristal. E nada mais prático do que já ter uma luva protetora, onde a gente só encaixa e acaba agilizando aí o processo de fazer esses cadernos. Então, vem comigo pro vídeo, vou explicar o passo a passo para vocês da montagem, como furar, como colocar, como fazer, como encapar o caderno, como colocar elástico, como colocar a luva protetora, tá tudo bem explicadinho para vocês. Espero que vocês gostem, fique até o final do vídeo para aprender e já se inscreve aí no canal, quem não é inscrito, já curte esse vídeo aí que vai ser muito importante para a Marpax saber que vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Vem comigo! Já começo aqui separando os materiais. Vou usar capa de papelão Ruler 1.9 mm, essa é o tamanho 16 por 22. Luva protetora da Marpax. O aero eu escolhi a cor branca, esse é 1/8. Miolo, esse está impresso no papel de 90 gramas, uma folha mais grossinha, tem 150 folhas. Separei também ilhós e alguns apliques em acrílico para dar aquele charme no nosso caderno, no acabamento. Alicate de corte, acrópia dial, estilete, régua, boleador, dobradeira, uma espátula de feltro, essas reguinhas de encadernação, que são o esquadro e o fio de cabelo. E as folhas, que são etiquetas adesivas. E também folha de 180 gramas para fazer o bolso. Então, vamos lá para a montagem. Começo aqui separando as capas e uso essa régua de encadernação. Esse é um esquadro, ele já tem fio de cabelo, mas depois eu vou mostrar para vocês também a outra reguinha. Vou fazendo a marcação, utilizando o esquadro. Pode vir cortando direto com estilete, mas eu gosto sempre de marcar com uma lapiseira. Tô cortando as duas folhas ao mesmo tempo. Também gosto de fazer esse truquezinho aí de marcar aonde eu vou encaixar a minha capa para ficar mais fácil na hora de posicionar. Eu faço a marcação com boleador. Tiro o excesso. Tenha sempre um estilete bem afiadinho, com a lâmina bem boa aí para não ficar enroscando e correr o risco de rasgar o papel. Tiro o liner do meu papel adesivo. Uma dica para vocês, quando for usar o esquadro, é deixar ele com uma fita crepe atrás para que ele não cole nessa fita por estar sem o liner. Tiro as pontinhas, utilizando o fio de cabelo. Esse passo é muito importante para o acabamento perfeito do cantinho do meu caderno. Se você for fazer isso com a tesoura, não esquece de deixar aí uns 2 milímetros, mais ou menos 2, 3 milímetros da ponta. Não corta bem perto da ponta para não correr o risco de ficar os furinhos depois. Com minha dobradeira agora, eu gosto muito de usar a dobradeira até mesmo para passar como espátula, mas eu tenho a espátula de feltro também, pode ser qualquer outra espátula. Vou colando todas as bordas e sempre me certificando de que tá bem coladinho o meu papel adesivo, que não ficou nenhuma bolha entre ela e o meu papelão roller. Agora, na hora de colar a guarda, minha guarda é sempre um pouco menor do que a minha capa. Essa minha guarda tá com o tamanho de 15 por 21. Centralizo, tiro um pedacinho do liner do papel adesivo. Com uma mão vou puxando o liner e com a outra mão eu vou assentando essa guarda na minha capa. Pode usar aí a espátula de feltro para não deixar nenhuma bolha também. Passo a dobradeira, deixo bem vincadinho, principalmente nessa borda entre a capa e a guarda, para que não solte com o tempo. Uma dica para maior durabilidade desse produto é laminar essas folhas adesivas com o BOPP.
Aqui eu indico pra vocês o fosco, porque como a gente vai colocar dentro da luva protetora e fazer também colagem de aplique de EVA, fica melhor. Faço o mesmo processo da guarda com a outra capa. E agora a gente vai para a montagem do bolso. Aqui eu escolhi uma arte digital que já vem prontinha, assim. Essa é da Alessia Davis, da coleção Minhas Orações. Eu dobro uma folha ao meio. Essas folhas são de 180 gramas. Papel de 180 gramas para ficar bem firminho. Colo a parte de baixo, dobrei, pronto. Tem um bolso prontinho. Gosto sempre de passar dobradeiro para me certificar que tá tudo bem dobradinho. Capas prontas, bolso pronto. Agora a gente vai para a parte da colagem do aplique na capa. Separei aqui o aplique da menininha do nosso curso Minhas Orações. Fiz uma tagzinha também, utilizando um EVA, uma tag de EVA com uma palavrinha em acrílico. Passo cola de silicone líquida na minha capa. Gosto de passar esse tipo de cola para não ter perigo de manchar o meu papel. Deixo sempre uma bordinha aí na parte de baixo e também na parte de cima. Aqui vou deixar uma dica para vocês, se for usar um aplique que tem muito volume, pela capa ter o mesmo tamanho da luva protetora, né, que foi feito para usar com caderno sem aplique, eu indico que lá no comecinho desse processo das capas, você corte um pedacinho, 2,5 milímetros da capa, para não ter problema de ficar muito apertado com a luva protetora depois. Chegou a hora de usar a nossa queridinha encadernadora Aerosoft da Marpax no passo 2x1. Eu vou montar o caderno A5, então já começo aqui eliminando os pinos, para que o meu projeto, o acabamento do meu projeto fique perfeito. Eu elimino os 3 primeiros pinos e os 7 últimos, deixando ele com 16 furos, para eu colocar depois o meu airô. Faço a marcação aí no gabarito antes de começar a furar o meu projeto, para não ter perigo de furar errado. E essa folhinha é muito importante, que ela vai ser o norte para que eu fure todas as peças aí do meu projeto. Capa, bolso, miolo, luva protetora. Já corto também o meu airô, eu vou deixar ele com 16 garrinhas. Esse restinho que sobrou aí não joga fora, que ele pode fazer parte de outro projeto, até mesmo de um bloquinho. Coloco na minha régua dentada. E agora, enquanto eu furo aqui o meu miolo, eu vou falando um pouquinho mais para vocês dessa praticidade de poder extrair os pinos da encadernadora e usar em diversos projetos, como agenda, caderno universitário, bloquinhos, então diferentes tamanhos de projeto, com a ajuda do margeador aí, para que fique tudo bem alinhadinho e bem centralizado, todos os furos. Furo todo o miolo. E depois, com a ajuda aí do meu gabarito, eu vou medir para começar a furar a capa. A capa tem um tamanho diferente do miolo, então por isso que é muito importante centralizar e olhar e estar bem certinho, deixar sempre o espaço de cima e o espaço de baixo igualzinho, para que fique um projeto simétrico e com acabamento perfeito. Como estou usando uma etiqueta adesiva, eu gosto sempre de fazer esse sanduichinho aí com uma folha de sulfite, para que não tenha problema aí na hora de furar. Então, eu faço isso nas duas capas, faço sanduichinho com a folha de sulfite e furo as capas. Depois disso, vou fazer a mesma coisa com a luva protetora, vou medir com o gabarito novamente, deixar o espaço de cima e de baixo igualzinho, centralizar e vou furar também. Capas furadas. É hora de vestir essas capas no meu caderno, por isso que eu falo da praticidade das luvas protetoras. Eu sou apaixonada pela praticidade, porque se a gente fosse encapar com um plástico cristal, levaria aí um tempo. Então, para agilizar o processo na produção, enquanto a gente faz com um caderno com plastificação cristal, o quanto ia demorar, dá para pôr a luva protetora em vários outros cadernos. Na hora de vestir a luva protetora na capa com o aplique, já vai se certificando que não ficou nada dobrado aí dentro, que ficou tudo certinho, porque a gente não quer perder material.
Por sempre fazer esse tipo de trabalho com a mesma quantidade de folhas e grossura da capa, eu já sei que eu preciso usar o Aero 1/8. Mas se você tem dúvida, na encadernadora já vem o gabarito para te ajudar na escolha do Aero. Posiciono o Aero na régua dentada e começo a montagem para o fechamento. Então, primeiro eu coloquei o miolo, depois o bolso, depois a capa e em seguida a contracapa virada de frente para a capa. Alinho as folhas, alinho o airô e vou para a parte do fechamento. A Aerosoft tem a parte de fechamento do airô também, a gente consegue fechar tudo de uma vez, isso é muito prático e facilita também o processo de produção. Na parte interna já tem a marcação de acordo com o airô que foi escolhido para usar no projeto, e a gente consegue regular a distância aí com esses parafusos na parte de trás. A gente precisa virar eles de forma simultânea, tá até marcadinho aí na encadernadora. Prontinho, fechado. Confira se tá tudo certinho. Agora a gente vai para a parte de colocar o elástico no nosso caderno. Faço a marcação utilizando o gabarito para colocar o elástico. Com a minha crop a dye, eu já furo a capa, onde eu vou posicionar o elástico com ilhose e fazer o fechamento também. Esse processo de colocar o elástico vai agregar valor ao nosso produto final. E fora que fica um charme, né? Então, eu corto a pontinha para colocar, posiciono o ilhós, se precisar da ajuda de um agulhão, e depois faço o fechamento com a crop. O caderno devocional é um tipo de produto que você precisa ter no seu portfólio lucrativo, porque com certeza você vai fazer muitas vendas. Como disse lá no começo, a base para a montagem de um caderno devocional é a mesma para a gente montar um caderno normal, uma agenda, um caderno universitário e até mesmo um bloquinho. Então, se você está precisando de uma dica para começar o seu negócio lucrativo, bora lá, mão na massa. Deixo aqui essa dica dos caderninhos personalizados com os apliques das bonequinhas que fazem maior sucesso lá no nosso cantinho. Vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo todos os materiais utilizados e o cupom de desconto lá no site da Marpax para já começar com o pé direito. Bora lá, mão na massa, espero vocês nos próximos vídeos. Beijos!